Boa noite a todos. Bem-vindo à Casa do Caminho. Mais um dia de palestra, mais um sábado. Sábado passado, devido à greve dos caminhoneiros, não tivemos palestra. Pela primeira vez, né, desde quando começamos. Mas, graças a Deus terminou logo e estamos de volta. E hoje nós vamos receber o companheiro do Obreiro do Bem, Sérgio, eu esqueci seu sobrenome, Sérgio Cardonha Júnior. Ele vai falar sobre a parábola do semeador, né, Sérgio? Antes, porém, vamos fazer a oração inicial. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a resolver as suas situações difíceis. Vamos pedir proteção e amparo hoje ao palestrante, aos nossos convidados, encarnados e desencarnados aqui presentes. E vamos pedir para a equipe espiritual que jogue uma luz nesse trabalho de evangelização que vai fortalecer todos aqueles que necessitam realmente de uma palavra consoladora do Evangelho. Que Jesus abençoe o trabalho dessa noite. Vamos ler o livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Capítulo 17, Sede perfeitos. Característica da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Pois se amai apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudades vossos irmãos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus. Do Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, capítulo 12, questão número 893, sobre as virtudes e os vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque indicam o progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude e o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. A mais meritória das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Sérgio, fica à vontade. Eu já liguei o som do seu. Obrigado. Se eu quiser deixar ligado, só ligar na procura. Você que sabe, não está lá. É só colocar o botão. Obrigado. Fica à vontade, viu? Então, boa noite a todos. Boa noite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje, compartilhando um pouco dessa paternidade, lembrando um pouco daquelas reuniões lá do cristianismo primitivo, na Casa do Caminho, né, em honra ao nome, onde aqueles irmãos se juntavam para conversar sobre o Evangelho. Uma passagem era elegida, e eles então empenhavam as suas falas, empenhavam os seus conhecimentos em confraternizar, em pensar sobre essas passagens do Cristo, trocando sempre esse carinho, esse afeto. É muito bom, como eu tenho dito, um dia que nós podemos nos reunir para pensar e refletir sobre as bênçãos que o Espiritismo traz para a gente. As bênçãos da imortalidade da alma, que tanto nos fortalece na jornada, que nos sustenta no caminho, que nos dá força diante das dificuldades, e assim que nos mostra esse Cristo redivivo, nascente. Vamos pedir que Ele possa nos envolver com a sua paz, nos abençoar com o seu carinho, que possamos neste momento abrir o solo do nosso coração a essas sementes que nos chegam como convite ao amadurecimento espiritual, como convite ao progresso, como convite a acender essa chama de renovação, de mais trabalho, de empenhar todas as nossas potências, todas essas potencialidades que cada um de nós guarda dentro de si na construção desse mundo mais feliz, desse mundo melhor.
E aí nós pensamos, quando no capítulo 13 do livro de Mateus, Jesus conta várias parábolas em se referindo ao reino dos céus. E aí nós lembramos quanto diante da história, quantos irmãos se devotaram a olhar para os astros, a entender o que se passava fora da terra, observavam as estrelas e essas estrelas se moviam. E assim eles entenderam que o planeta estava na sua órbita, em volta do Sol. E ele se mexia e via. E acontecia a diferenciação. Uma hora essa estrela estava aqui, outra hora estava acolá. Mas Jesus, de sua parte, ele nos convida a olhar por um outro tipo de céu. Esse céu mais íntimo. Esse céu que está guardado dentro de nós. Como ele próprio disse, vós sois a luz do mundo. Convidar cada um de nós a sair da agitação diária, a sair da correria e voltarmos o olhar para dentro. Dedicarmos um momento à contemplação da obra do Pai. Olhar uma rosa, a beleza que se encerra naquela rosa, o sorriso de uma criança, o vento passando pelas árvores, parar um momento para sentir Deus, porque é apenas no silêncio dos nossos pensamentos, é apenas no silêncio de nós mesmos que a voz do Pai se faz presente, que nos fala, que nos acalenta e nos mostra o melhor caminho, como está colocado na questão 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E essa lei está escrita na nossa consciência. Ou seja, o Pai, sendo Deus de amor e bondade, que quer a felicidade para os seus filhos, colocou dentro de nós o caminho para essa felicidade. Mas nós só temos acesso a esse caminho quando nós fazemos esse movimento de silenciar, de acerenar. E descobrindo então, como Jesus coloca, o reino dos céus pode ser comparado a um grão de mostarda, que é pequeno, muito pequeno, mas que quando ele encontra um solo propício, aquela semente espalha suas raízes e se transforma numa grande árvore. Como a nos dizer que essa semente está dentro de nós, esperando por ser acolhida, esperando por ser cultivada, adubada, trabalhada. E isso, como toda a natureza, não acontece do dia para a noite. Não acontece de um momento para o outro. É uma construção, dia por dia, encarnação após encarnação. E assim trabalharemos por construir esse reino de mais paz, de mais alegria e de mais força para cada um de nós. E aí as nossas reflexões de hoje vai girar em torno da parábola do semeador. Quando Jesus disse: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros, e os espinhos subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa, e dava fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. É interessante nós pensarmos qual foi o método pedagógico que o Cristo se utilizou para nos trazer a mensagem de Deus. Porque nós entendemos que Jesus era o mais puro reflexo do Pai. As suas palavras, as suas ações refletiam o amor de Deus por cada um de nós. E como um grande pedagogo, uma pessoa que vai trazer uma mensagem, ela precisa se fazer entender. Não adianta nós elevarmos os grandes discursos com palavras requintadas e todo mundo não entender nada. É importante que o pedagogo, na condição de professor, saiba se fazer entender.
E o Cristo, vivendo numa comunidade de agricultores, pessoas que trabalhavam, viviam da terra, do cultivo, das sementes, cuidavam dos animais. Essas pessoas rurais viviam no meio rural. E naturalmente o mestre, podendo escolher qualquer uma das pedagogias, ele que é o governador espiritual do orbe, mas ele escolheu a mais singela, a mais sutil, contando histórias que envolvesse a realidade daquelas criaturas. E Emmanuel coloca no livro Consolador que essas parábolas, eu vou ler aqui a questão. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então ele definindo as parábolas do Cristo como uma nova parábola, dizendo que na medida que nós progredimos espiritualmente, na medida que nós desenvolvemos o nosso intelecto, a nossa inteligência e o nosso moral, o nosso amor, as nossas virtudes, esses ensinamentos de Jesus passam cada vez mais fazer sentido. E aí nós começamos a abandonar aquela leitura puramente literária e começamos a nos aprofundar, fazendo esse movimento de retirar o espírito da letra. O que isso quer dizer para mim? O que esse ensinamento está pedindo para mim? O que eu posso fazer diante desse conhecimento que está chegando para cada um de nós? É isso que Emmanuel está dizendo. Essas parábolas vão desabrochar cada vez mais na medida do nosso amadurecimento espiritual. E ele coloca: eis que o semeador saiu a semear. Mas ele não diz nada que esse semeador em algum momento cessou a semeadura. Como a nos dizer que o Cristo, sendo esse agricultor divino, segue semeando, segue oferecendo para cada um de nós oportunidades de reajustes, oportunidades de trabalho, de renovação, de ação diante da vida. E isso acontece das mais variadas formas. Seja aquele irmão que nos coloca a paciência à prova, aquele irmão no trabalho, aquela pessoa da nossa família que nós tanto amamos, mas que espezinha o nosso coração, que nos diz palavras tristes, de desalento. Aquela situação que parece a mais terrível, aquela tempestade que parece a maior de todas. Cada situação da nossa vida, cada segundo da nossa existência é uma oportunidade que o Cristo nos dá, chamando: meus filhos, vem e me segue, vamos juntos. Você não precisa fazer isso sozinho. Vamos dar a mão e seguir esse caminho, que por mais que tenham pedras, por mais que tenham espinhos, por mais que tenham tempestades, eu estarei contigo, estarei convosco. Eu só te peço, não me deixa. Eu preciso estar com você. É esse o chamado. Mas como nós vemos em várias passagens do Evangelho, muitas vezes, tendo olhos de ver, nós não vemos, e ouvidos de ouvir. Ouvidos, mas não ouvimos. Por quê? Porque vivemos agitados, tumultuados, correndo, e nos esquecemos de fazer esse movimento. Nos esquecemos muitas vezes que somos criaturas espirituais, somos espíritos, o plano espiritual é a nossa pátria. E por um momento breve diante do tempo, diante da eternidade, estamos aqui na Terra para albergar valores, para construir virtudes, para nos relacionarmos e assim consertarmos aquele equívoco com os nossos irmãos, esquecendo um pouco aquelas coisas pequenas, a culpa, a cólera, o pessimismo, e passamos a enxergar então esse farol que é Jesus para cada um de nós. E podemos também assumir a postura de semeadores, dentro da nossa medida, com as nossas dificuldades e com os nossos limites, também levar sementes através das nossas palavras, que são principalmente com os nossos atos.
é aquela frase, né? Vá e pregue o Evangelho, mas se necessário só, use palavras. Faça da sua vida esse Evangelho, onde qualquer pessoa que passa por você possa olhar e estar lendo um versículo de Mateus, de João, de Lucas, de Marcos, uma carta de Paulo. E se olharmos, por exemplo, para a vida de Chico, de Jerônimo Mendonça, de Divaldo Franco, tantos irmãos, Madre Teresa, que devotaram as suas existências em servir, em ajudar. Eles também tinham as suas dificuldades, também tinham as suas imperfeições, mas estavam dispostos a caminhar com Cristo e construir esse mundo interior feliz, para então distribuir esse mundo feliz às criaturas que estavam ao seu redor. Então é isso, saibamos acolher essas sementes. Uma parte da semente caiu sobre o solo, sobre a beira do caminho, e vindo os pássaros do céu, levaram essa semente. É interessante nós pensarmos que existe uma gradação entre cada tipo de solo. Então nós temos o primeiro tipo, mais endurecido, o solo à beira do caminho. Depois, o solo pedregoso, o solo com espinhos e, por fim, a boa terra. E o solo à beira do caminho é o mais endurecido. Aqueles de nós que estamos ainda cristalizados, impermeáveis ao chamamento do Cristo, que mesmo diante dos convites que nos apresentam, às vezes das formas mais escancaradas, nós nos fechamos e nos rebelamos diante da vontade de Deus, nos rebelamos diante da vida e assumimos uma postura de inércia, de paralisação, de tristeza, de sofrimento. E qual o método que se precisa fazer para que esse solo seja trabalhado? O que em geral acontece conosco para que isso seja transformado, esse solo duro possa ser amolecido? Esse remédio está na dor, na mestra dor, que muitas vezes é incompreendida. Não estamos aqui fazendo apologia ao sofrimento, que nós gostamos de sofrer, absolutamente não. Mas olharmos para esse sofrimento, olharmos para essa aflição que nos chega como um convite a reavivar novamente esse solo, como um convite a tirar o nosso foco das coisas puramente materiais, transitórias, para olhar para aquelas coisas imperecíveis, para as virtudes imperecíveis do Espírito. É esse o papel da dor. Quantas vezes nós devotamos todo o nosso empenho em algo que passa, por exemplo, no dinheiro, e de um momento para o outro acontece um assalto, acontece alguma coisa e nós perdemos esse dinheiro. O que acontece com a gente? Eu sofro, eu fico aflito, porque eu coloquei minhas potências, eu coloquei o meu foco em algo passageiro. Mas isso é uma bênção, porque me mostra que a felicidade real não está nas coisas passageiras da terra. E é lindo isso, quando nós vemos tantos irmãos que foram devotados ao cristianismo, devotados à vida com Cristo, como o próprio Paulo, que sofreu tantas perseguições, Estevão, Chico, quantas doenças o Chico não teve? Esses irmãos que passaram por dores profundas, mas parece que como eles estavam devotados a querer conduzir a sua vida de acordo com Cristo, essas dores os fortaleciam cada vez mais e os colocavam de volta no rumo. Iluminava esses corações. E Leon Denis, definindo a dor, ele diz o seguinte: cada dor é um sulco onde se levanta uma seara de virtude e de beleza. Isso está no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, na terceira parte, no capítulo A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Olha que lindo, esse sulco. O que seria esse sulco? Esse buraco na terra para acolher essas sementes. Cada dor, se nós permitirmos que ela faça esse papel, ela nos vai abrindo.
nos vai acalmando, abrindo os sulcos para que nós possamos, da nossa parte, acolher as sementes e florescer pouco a pouco. E aí nós somos convidados a olhar para ela com uma outra perspectiva, a perspectiva espiritual, que diminui um pouco a grandiosidade dos problemas. É como se nós fôssemos elevados a um cume alto, uma grande montanha, e lá de cima observarmos, olha, ele está passando ali, mas daqui a pouco ele vai passar por um outro caminho. Como é breve esse momento de dor, como é breve esse momento de espinho. Nós ampliamos a visão. E esse é o papel do Espiritismo, nos mostrar de uma forma mais viva essa realidade espiritual. O próximo tipo de solo, outra caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade da terra. Raiando o sol foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. É importante dizer que o Cristo contou essa parábola, e um pouco mais à frente ele foi interrogado pelos seus discípulos, para que ele pudesse explicar. Então ele explica de forma mais atenciosa cada uma delas. Então, esse segundo solo, o solo pedregoso, se prestarmos atenção, ele até tem uma fertilidade maior, porque a semente caiu ali e logo brotou. Mas, como a terra era fraca, e como não tinha raízes profundas, o sol, tendo se erguido, ressecou essas sementes. E esse sol, como Cristo coloca, como sendo os momentos de testemunho de cada um de nós. Muitas vezes estranhamos. Parece que depois que eu comecei a estudar de forma mais profunda o Espiritismo, o cristianismo, parece que depois que eu quis começar a aplicar essas virtudes à minha vida, tudo começou a ficar mais difícil. Parece que as coisas não ajudam. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos passando de um processo de cegueira absoluta e colocando grau por grau. E essa visão vai se ampliando. Coisas que nós fazíamos no passado passam a nos incomodar. Situações que antes nós nos comprazíamos, como a maledicência, comentar da vida dos nossos irmãos, não estou falando mal, estou falando a verdade, muitas vezes justificando o mal, quando nós somos convidados a olhar para nós e deixar os nossos irmãos seguir o caminho que lhes apraz. Músicas, começamos a analisar as letras das músicas. Nossa, eu escutava, olha o que essa mensagem está trazendo, olha o que isso está propondo. Filmes, novelas, propagandas. Passamos a olhar mais detidamente para nós mesmos. E assim, naturalmente, vivemos um processo de tentação. Algo que antes fazíamos, mas agora, esclarecidos pela mensagem do Espiritismo e do Evangelho, sabemos que não é o melhor caminho. Isso é uma bênção. Mas muitos de nós, diante dessas tentações, diante das dificuldades que se nos apresentam como esse convite ao crescimento, esquecemos novamente o Evangelho e deixamos que o tumulto leve a semente de renovação, de crescimento, que nos iria trazer tantas alegrias, aquela alegria da renúncia, que é tão grande, tão maravilhosa, aquela alegria da disciplina, disciplinar os nossos pensamentos, disciplinarmos para o estudo, para o trabalho, acordarmos um dia que seja na semana para levarmos um copo de leite para o irmão faminto, uma palavra de conforto, um abraço fraterno, para emprestar o nosso ouvido a alguém que queira desabafar, que queira falar. Isso traz tantas alegrias, mas muitas vezes, por esses desafios, nós desistimos. E então, o que nós precisamos fazer para que esse solo se torne mais profundo? Como eu disse no começo, muitas vezes nós esquecemos da importância da meditação, de silenciarmos os nossos pensamentos
de acalmarmos os nossos corações, a nossa fala, e buscar nesse processo a comunhão com o Pai, a comunhão com o mais alto. Isso que tantas religiões orientais nos trazem, essa importância de fazer silêncio interior, de olhar e de aprofundar, de acolher essas sementes no mais profundo de cada um de nós, no mais íntimo de cada um de nós. E como é bom reservarmos 15 minutos, 10, 5 que seja, para ler uma palavra edificante, para fazer uma prece, nos conectarmos. E eu falo isso por mim. Tantas vezes eu estou na correria do dia e eu paro, nossa, eu ainda não parei para fazer uma prece. Importante, porque nos conduz o raciocínio, nos ajuda a fazer as melhores escolhas, a trazer as melhores palavras, a estar consciente de nós mesmos, sem viver esse mecanicismo robótico que muitas vezes nós vivemos. Trabalhamos mecanicamente, escrevemos mecanicamente, falamos mecanicamente, sem pensar. Quando a proposta do Evangelho é: seja consciente de você. Seja consciente das imperfeições que ainda te atordoam. E não trate isso com culpa, mas leve isso como algo que você precisa fazer para transformar, para construir, para melhorar. Se aceite como você é. Se aceite. Aceita o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Esteja atento às suas ações, que muitas vezes dão margem a essas imperfeições. E trabalhe, segue. O próximo tipo de solo: outra parte caiu sobre os espinhos, e os espinheiros subiram e a sufocaram. E aqui é interessante, porque mais uma vez, essa semente foi acolhida na terra. Tinha, em um grau um pouco maior, fertilidade nesse solo. Mas os espinhos cresceram e novamente sufocaram. Sufocaram a semente. Sufocaram a plantinha que estava ali, crescendo. E o Cristo depois explicando o que seriam esses espinhos, como sendo as ansiedades do mundo, como sendo as coisas materiais em detrimento das espirituais. E aí recordamos a sua fala quando ele diz que não podemos servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e ao dinheiro, às posses, porque ou adoraremos a um e esqueceremos o outro, ou veremos com um e deixaremos o outro de lado. Ele nos dizia isso, como falando assim: meus filhos, vocês não podem mais, a partir do momento que estão tomando contato com essa mensagem, vocês não podem mais continuar com aqueles velhos hábitos do passado, com aqueles velhos hábitos que tantas vidas nos trouxeram sofrimento, aflição, dificuldade. É necessário mudar o rumo. É necessário mudar a perspectiva. Não dá para seguir o Evangelho e se permitir, mesmo com as nossas imperfeições, licenças morais. Nesse momento, agora eu posso fazer isso escondidinho. Não é possível, porque não faz sentido. Ou o nosso devotamento estará em um, ou estará em outro. Precisamos, logicamente, precisamos da matéria, uma vez que estamos encarnados. Precisamos da matéria, nutrir nosso corpo, trabalhar, assegurar o pão físico, mas sem se esquecer de que tudo isso tem por meta um único fim, que é a nossa melhoria, que é a ascensão dessa luz espiritual dentro de cada um de nós. E as ansiedades, quando Jesus disse: não vos inquieteis pelas coisas do mundo, olha os lírios do campo, eles não trabalham, mas Deus cuida deles. Como a dizer: meu filho, faça a sua parte, confia que a providência divina, o seu Pai que está do seu lado, que te acaricia, que te conforta, Ele está no leme da situação.
faz a tua parte, segue o teu caminho, acende a tua luz e tudo mais te será acrescentado. Tudo mais vai acontecer de acordo com a vontade dele, que é perfeita. E aqui nós lembramos de uma história contada pelo Haroldo, onde nós tínhamos um indivíduo que nós chamamos de santo da Igreja Católica e um companheiro. Estavam peregrinando numa noite muito fria, nevando. E chegaram então na igreja e bateram. E falaram: quem é? Eu sou fulano de tal. Ah, não vou acolher você. E fechou a janela. E aí aquele coração começou a pular, feliz da vida. Ai, que coisa boa, que alegria. E o outro perguntou: mas nós vamos morrer aqui fora, que você está feliz? Ele falou: ah, eu esperei tanto por esse dia, porque agora eu estou 100% nas mãos de Deus. Olha que bênção, essa confiança que nós podemos ter, gente. Se tivermos empenhando o nosso papel, se tivermos fazendo a nossa parte para a construção desse mundo mais feliz, tudo mais nos será acrescentado, física e espiritualmente. Então deixarmos esses espinhos, essas ansiedades que abafam, que nos perturbam, que nos tiram a semente, nos tiram a alegria de viver. Como Cristo disse: eis que trago boas novas de alegria. Então, o seguidor do Evangelho tem alegria, é jovial, feliz, mesmo diante da tempestade, diante da dor. Ele quer estar bem, cantando, como aqueles irmãos que iam morrer pelas feras nas arenas e entoavam glórias, entoavam hinos ao Criador. É essa alegria que ele nos fala, essa alegria que tira todo o espinho, que não permite que o sol, que as dificuldades nos tirem essa alegria e essa força de permanecer caminhando. E por fim, Jesus coloca a boa terra. Outra parte caiu sobre a boa terra e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. E é interessante que ele coloca mesmo uma gradação. Uma gradação. Uns produzem 100, outros produzem 60 e outros 30. Quem seria então essa boa terra? Senão esses corações que já com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, mas empenhando a força que eles têm da vontade, empenhando essa vontade na construção de si mesmo, querendo aprender essas virtudes, essas lições do Evangelho, se abrem ao Divino Mestre. E aí as situações mais inusitadas da vida, mais pequenas, se tornam lições grandiosas. Como Emmanuel, em tantas mensagens dele, nos traz exemplos da natureza, para nos trazer as lições do Evangelho, explicando essas lições. E isso produz corações, como eu disse, como Chico Xavier, como Divaldo, como Irmã Dulce, que se abriram a essas sementes. E cada um de nós, meus amigos, somos convidados neste momento a nos abrir a essas sementes, a vir na casa espírita para fortalecer a nossa fé, porque o trabalho mais árduo e mais desafiador é fora daqui. O que nós estamos levando daqui para a nossa casa? Quais ensinamentos nós estamos levando verdadeiramente, buscando viver fora, naquele momento que o irmão nos agride verbalmente no trânsito? Somos chamados a essa consciência. Não mais de uma vez por semana orarmos e nos lembrarmos do Pai, mas em todo segundo da nossa vida, nos transformando nesse Evangelho vivo, nos transformando nessa palavra divina. Somos convidados a levar esse carinho, essas virtudes aos irmãos que estão conosco e aprender naturalmente com eles também. Essa é a mensagem que o Cristo nos quer trazer, contando essa parábola. E aqui eu gostaria de contar uma história de uma jovem princesa
que vivia num magnífico castelo, grandioso, aquelas torres astronômicas. Essa princesa tinha os olhos verdes, a cabeleira loira, e todas as manhãs, quando ela acordava, ela abria a sua janela palaciana e dizia para si mesma: como sou poderosa, como sou rica. Acredito mesmo que não existe ninguém mais poderosa, mais rica, que tenha mais posses do que eu, pelas redondezas daqui. E assim ela vivia, menosprezando os seus subordinados, desrespeitando aqueles que diariamente lhe serviam à mesa. E uma bela noite, quando ela se entregava aos perfumes do sono, eis que 2 anjos, 2 espíritos bons, se acercaram dela e a levaram para uma paisagem magnífica. Aquele céu azul, aquelas árvores verdejantes, as plantas, os animais, aquele lugar que lhe trazia tanta alegria, tanta esperança, lhe confortava o coração, naquela paisagem tão luminosa que ela via. E ela caminhava e via as casas, quando de repente ela se depara com um castelo gigantesco, fazendo o castelo dela na terra parecer mesmo uma casa de despejo. E ela, tomada de profunda admiração, pergunta então para um dos irmãos: de quem é esse castelo magnífico, grandioso, que deixa o meu castelo na terra como parecendo uma casa miserável? E o mentor espiritual, com um sorriso alegre no seu rosto, responde: ah, minha filha, esse castelo pertence ao seu jardineiro. E ela então tem o susto: mas como o meu jardineiro? Ele não passa de um pobretão, uma pessoa de salário irrisório, sem cultura, analfabeto. Como pode ele ter na casa celeste essa edificação tão magnífica? E o mentor, como compreendendo aquele coração ainda desviado, responde: ah, minha filha, esse irmão diariamente acorda e sai para levar uma palavra amiga aos seus irmãos na favela. Ele diariamente prepara uma cesta de alimentos e distribui aos seus amigos. Vive de forma alegre, serena, tranquila, jovial. Se dedica com carinho e com amor ao trabalho das plantas, cuidando, adubando, regando. E dessa forma, vivendo dia após dia, com esse amor no seu coração, ele tem edificado deste lado este castelo magnífico. E ele então continua com aquele sentimento estranho, não entendendo muito bem, e passa novamente a caminhar. E dessa forma, mais uma vez, acontece uma mudança abrupta de paisagem. Aquele vento suave dá lugar àquele ar pesado, quase que irrespirável. Aquelas árvores belas deixam todas as suas folhas num aspecto terrível, triste, como aqueles filmes de terror. E ela então, angustiada com aquela nova paisagem, observa uma casa miserável, onde mesmo os cães não passavam por perto. E ela, tomada de profunda conturbação, pergunta novamente ao amigo espiritual: e essa casa, meu irmão, a quem pertence? E novamente o anjo, sem mais aquela alegria espontânea nos lábios, com um tom de melancolia na sua face, responde a nossa querida irmã: ah, minha filha, essa casa te pertence. Mas como me pertence? Eu sou uma princesa, tenho credenciais, a minha estrutura é dos nobres, eu venho de uma família de tradição. E ele disse: ah, minha filha, os bens da terra não fazem a menor diferença aqui. As posses, os títulos,
quando não representam uma forma de trabalhar você no bem, de te transformar numa pessoa melhor, são destituídos de qualquer valor. Você, vivendo dia após dia na terra, sem trabalhar, sem ajudar os seus amigos, desrespeitando aqueles irmãos que te ajudam, que te servem no alimento, que limpam a sua casa, que fazem a sua roupa. Quantas vezes, princesa, você agradeceu a Deus a bênção da sua vida? Quantas vezes você não foi dormir irritada, colérica, impaciente, aflita, diante da vida e diante dos desafios? Essa sua postura, essas suas escolhas têm edificado de cá essa casa triste. E ela, então pergunta novamente, mas há ainda alguma forma de fazer diferente? Então o mentor, sim. Quando despertar novamente no corpo físico, vá até o seu amigo jardineiro, converse com ele, pergunta como ele conseguiu, o que ele tem feito da sua vida para edificar de cá essa casa de paz e de luz. E ela então, retomando novamente ao corpo físico, abre as janelas do seu palácio e endereça uma frase a Deus, uma oração de agradecimento pelo astro-rei que distribui a vida, o alimento, a vitalidade às criaturas e ao planeta. E lá de cima mesmo ela avista o seu jardineiro trabalhando com as flores. E ela se veste rapidamente e desce. E chega ao irmão e pergunta, meu amigo jardineiro, como eu faço para edificar na casa celeste uma morada celeste? E o jardineiro, numa gargalhada feliz, responde, minha filha, é tão fácil. Quantos sapatos você tem nos guarda-roupas do luxo? E ela responde, em verdade, devo possuir mais de 40 pares. Ele sei bem disso. Eu conheço uma favela próxima daqui, onde jovens da sua idade têm os pés feridos pelas estradas. Não tem nenhum calçado para lhe abrigar o pé. Quantos vestidos você guarda no seu castelo? Eu devo possuir mais de 200, da cor do céu, das flores, dos pássaros. E ele sei disso também. E neste mesmo lugar que eu falei, essas mesmas moças passam frio, porque não tem mesmo o agasalho que possa lhes proteger do frio da noite. Venha comigo, minha princesa. Vamos, eu te apresentarei esse lugar. E os dois preparam então uma cesta com alimentos. Ela pega aquelas roupas, aqueles sapatos, fazem aquela mala e se dirigem à favela. E ela cortava as unhas de um paralítico aqui, penteava os cabelos de uma criança acolá, lia as páginas do Evangelho para um irmão, comentava. De modo que no fim da sua existência, ela foi reconhecida como a dama da caridade. E tinha construído, agora, no mundo espiritual, um palácio de luz resplandecente. Somos também convidados, meus irmãos. Esqueçamos tudo que nós tenhamos feito de errado até agora. E começamos agora, neste momento, a acender essa chama de renovação, acender essa força de trabalho, de vivência do Evangelho, que nos pede o estudo. Porque como nós podemos viver, pregar, se não estudamos, se não conhecemos quem foi o Cristo, quais foram as suas palavras, o que Ele fez, o que Ele ensinou? Precisamos conhecer, como está colocado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. É importante amar, mas é importante conhecer. E nestes momentos de dificuldades, somos chamados a ser a luz do mundo, a ser o sal da terra, a brilhar a nossa luz e atender aquele chamado que Jesus disse, de desabrochar essas sementes que está em cada um de nós. Como Ele disse, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós temos essa força nas nossas mãos e unidos nos fortalecemos.
nos fortalecemos e vamos levar essa luz, essa fraternidade a todo esse mundo, pacificando a nós mesmos, para então pacificar aquela situação ao nosso redor, a nossa família, a nossa sociedade. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço pelo carinho de vocês. Muito obrigado. Tudo bem. Então, mais uma. Vai.
parecido aqui. É. Essa é boa. Oração São Francisco. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser